Vou colocar aqui a apresentação para a gente começar a falar um pouquinho sobre o edital. Bom, acho que eu vi a Cris aí. Cris, já está aparecendo para todo mundo? Tá, joia. A gente viu que vocês falaram aqui, eu voltei para a tela. Bom, vamos lá, gente. Então, agora oficialmente, né? Boa noite a todas e todos. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. A gente vai começar agora a caravana virtual do edital LIMIC 2021 da modalidade incentivo fiscal. Fala um pouquinho, como a gente sempre fala, né, nas caravanas, como é que surgiu essa iniciativa. Ela surgiu, na verdade, em 2017, na retomada dos editais. A gente teve um período aí, né, o último edital era o edital unificado ainda, né, todas as modalidades, o incentivo e o Fundo Municipal de Cultura era um edital único, a gente tinha um edital anual, e o último foi em 2015. 2016 foi um ano onde a gente não teve nenhum edital lançado, e aí, com a recriação da Secretaria Municipal de Cultura, a gente começou novamente com um calendário de editais, e pensamos, bom, isso não pode passar em branco, né? A gente precisa, além de voltar com o calendário, fazer alguma atividade para mobilizar de novo a cidade. E veio essa iniciativa da Caravana da Cultura. Ela inicialmente era uma caravana mais próxima, né? Uma caravana presencial. A gente percorria todas as regionais da cidade, os centros culturais, e falava um pouco sobre os editais. Fazia uma apresentação, da forma que a gente vai fazer aqui, falando um pouquinho sobre as regras gerais do edital, e partia para uma segunda parte também, um bate-papo, tentando tirar dúvidas. Infelizmente, né, esse momento que a gente ainda está vivendo, né, da pandemia, não seria possível fazer a caravana no formato que a gente sempre fazia e gosta de fazer, que é estar mais próximo das pessoas. Então, a gente começou com a caravana virtual no edital do fundo, acho que foi o edital do incentivo mesmo, de 2020, não, foi do fundo mesmo, incentivo. A gente ainda fez uma caravana presencial lá no Teatro Marília, Francisco Nunes, aliás. A gente fez uma caravana presencial, e os editais do fundo de 2020, né, o Multilinguagens, BH nas telas, a gente já começou a fazer nesse formato virtual, que é bem legal também. Eu acho que é um formato que veio para ficar. A gente vai voltar, assim que as condições sanitárias permitirem, a gente vai voltar a fazer a caravana nesse formato presencial, mas também é interessante manter também essa caravana virtual para as pessoas que não podem se deslocar até os centros culturais. A gente tem essa possibilidade de fazer a gravação e deixar disponibilizado para as pessoas que não podem estar nem na caravana no momento que ela está acontecendo virtualmente, nem ir aos centros culturais. Bom, vamos lá, a gente vai falar aqui, né, do edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, da modalidade de incentivo fiscal desse ano de 2021. Informações gerais, a gente sempre fala sobre isso em toda a caravana. Quem já participou das outras fala, nossa, está falando de novo, mas é importante, é legal, é interessante falar sobre a legislação que está por trás dos editais. A gente tem uma lei, né, a Lei 11.010 de 2016, é uma lei até recente, ela tem poucos anos, ela veio em substituição, em modernização a 6498, que era a antiga lei de incentivo, então por isso a gente chama essa nova lei de incentivo. É quase um apelido dela. Na verdade, se vocês procurarem, ela o nome dela certinho, né, da 11.010, é a Política de Fomento à Cultura Municipal do município de Belo Horizonte, e o decreto que regulamenta essa lei. Então, toda lei tem um decreto que regulamenta. A lei diz o que pode ser feito, e o decreto fala como aquilo pode ser feito. O decreto que regulamenta a lei de incentivo é o 16.514. Ele tem algumas alterações, mas essas alterações acabam sendo incorporadas ao decreto-mãe. Lógico que eu não estou aqui pedindo para ninguém para virar um expert em legislação, decorar a lei, até mesmo a gente que trabalha há tanto tempo não sabe a lei de cor, mas é interessante pelo menos dar uma corrida de olho, conhecer um pouquinho da legislação, que isso vai te ajudar a entender um pouco melhor os editais, porque os editais eles são espelho daquela lei.
Ah, mas tem coisas aqui em Belo Horizonte que são pedidas, eu já participei em editais em nível estadual, em nível federal, ou morava em outra cidade, participei no município X e era diferente. Por que vocês fazem assim? É porque tem uma lei específica que trata da realidade de Belo Horizonte, que assim foi feita e os editais eles têm que estar à semelhança daquela lei, eles não podem estar contra o que está disposto na lei. Isso é interessante de ler a lei para entender, olha, isso aqui, essa questão da democratização que tem no edital por conta do artigo X da lei, isso que existe de acessibilidade por conta daquele outro. Ah, essa restrição aqui no número de projetos a serem apresentados é porque tem uma restrição assim na lei. Então, né, fica a dica aí para quem puder, para quem se interessar, conhecer um pouquinho da legislação, e isso ajuda bem para vocês que são proponentes até elaborar os seus projetos. Vamos lá no edital, né? A publicação aconteceu em 1º de outubro, né? Dia 1º desse mês, e as inscrições começaram também dia 1º de outubro e vão até o final desse mês. Então, o mês de outubro inteiro de inscrições do edital da modalidade de incentivo fiscal. A verba total destinada é de 14 milhões. E o que é, né, o que é essa modalidade de incentivo fiscal? Para explicar ela, eu vou falar da outra modalidade que a gente tem, que é o fundo. O Fundo Municipal de Cultura, até os editais, eles já estão aí na rua há um bom tempo, o resultado, a homologação está muito próxima de ser publicada. Fiquem atentos aí ao tom essa semana, porque está bem próximo de ser publicado mesmo a homologação do Fundo Municipal de Cultura. E quando o projeto é aprovado no Fundo Municipal de Cultura, ele recebe o recurso aprovado diretamente do município. Eu tive um projeto aprovado no valor de R$20 mil, tem todo o trâmite, né, para a formalização desse compromisso, né, que o empreendedor faz com o município de Belo Horizonte, e o município repassa diretamente o recurso. O município passa diretamente o recurso para que o empreendedor ele execute as ações que foram aprovadas naquele projeto apresentado. O incentivo fiscal não é o município diretamente incentivando o projeto, é indiretamente, porque o município renuncia parte do imposto que é devido a ele, e nesse caso é um imposto municipal, é o ISS-QN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ele renuncia parte desse imposto para que as empresas possam patrocinar, incentivar projetos culturais. Então, quando o seu projeto é aprovado na modalidade de incentivo fiscal, você recebe uma espécie, o termo correto é o certificado de enquadramento. Mas, para vocês talvez entenderem melhor, é como se fosse uma carta de recomendação do município, dizendo, olha, esse projeto foi aprovado, ele pode ir ao mercado procurar empresas que estejam interessadas em patrocinar esse projeto, e essa empresa ela pode deduzir esse valor aqui das suas guias de ISS-QN. Todo recurso que a empresa repassa a título de incentivo fiscal, ele é 100% dedutível. Então, se uma empresa repassa R$100 mil a título de incentivo, ela pode deduzir R$100 mil do imposto devido. Lógico que existem umas regras, existe toda uma formalização quanto a isso, mas, né, em termos gerais, é isso que é a modalidade de incentivo fiscal. Esse edital, ele é um edital, assim como o do fundo, né? Não sei se as pessoas aí também já tiveram a oportunidade de conhecer o fundo, ele é um edital multilinguagens. A gente tem editais que são específicos de uma linguagem só, por exemplo, o BH nas telas, ele é um edital somente voltado para o setor do audiovisual. O incentivo fiscal, ele é voltado a todos os setores. Então, a gente tem o setor das artes visuais e design, o audiovisual, o circo, a dança, literatura e leitura, também a música, patrimônio e o teatro. É importante destacar também que o audiovisual ele tem lá um subsetor, que é o da cultura digital. São os populares games, né? É o município tentando fomentar essa vertente do audiovisual ligada mais à cultura digital, à cultura dos games. O patrimônio, ele também é subdividido, tem mais setores. A gente tem as culturas populares mais tradicionais, as culturas populares urbanas, mais do hip hop, do grafite, a gente tem a gastronomia e a cultura alimentar, moda e vestuário, memória, arquivo e museus,
todos são subsetores do patrimônio. Então, os projetos que são inscritos nessa subcategoria, eles têm que ter, de alguma forma, uma relação com a categoria mãe, né, com o setor mãe, desculpa, do patrimônio. Vocês devem me perguntar, mas ao mesmo tempo, multissetorial ali, o número 9, você não falou nada sobre ele. A gente tem também um setor que chama multissetorial, entendendo que tem projetos que eles acabam perpassando mais de um setor. Existe, né, uma intersetorialidade aí, um projeto, até citei, hip hop. O hip hop, ele pode ter um pouquinho do patrimônio, ele pode ter um pouquinho da dança, ele pode ter um pouquinho da música. Então, são projetos que envolvem mais de uma linguagem artístico-cultural, e existe também essa possibilidade de você destacar, olha, esse meu projeto ele não está totalmente dentro de uma única linguagem, ele é um projeto que fala, né, que transita em diversas linguagens. Tem um asterisco aí falando, caso haja essa intersetorialidade, o projeto contemple mais de setor, deve ser indicado multissetorial, como setor artístico-cultural, sendo necessário informar um campo específico da plataforma Mapa Cultural, a gente vai falar um pouco dela daqui a pouco, o setor afim principal. Mas por quê? Por que se eu falo, meu projeto teria multissetorial, por que eu tenho que indicar um setor afim principal? Por conta dessa tela aqui. Existe uma divisão, aqueles 14 milhões que eu falei ali atrás, eles têm caixinhas específicas, né? 8% daqueles 14 milhões vão para as artes visuais, os projetos que foram inscritos no setor das artes visuais. 17% daqueles projetos inscritos no audiovisual. E por aí vai. E não existe um percentual ainda definido para esses projetos multissetoriais. De onde vêm esses percentuais? Da cabeça de vocês? Não. A gente tem o COMUC, que é o Conselho Municipal de Cultura, do município de Belo Horizonte, que ele é um órgão paritário, ele é composto tanto por membros do poder público, assim como eu, como também membros da sociedade civil, que são eleitos pelos seus pares. E esse Conselho Municipal de Cultura, ele auxilia a Secretaria Municipal de Cultura na construção das políticas e também auxilia na construção da política de fomento ao município. Então, existe bianualmente um plano, né, chama Plano Bianual, que ele é elaborado, logicamente, né, dentro da parte técnica da Secretaria, deliberado, discutido, né, e deliberado pelo COMUC. Então, toda essa divisão, ela pode começar a nível técnico dentro da Secretaria, mas ela é validada, discutida, ou até mesmo modificada pelo COMUC, né, pelo Conselho Municipal de Cultura, então, em última instância, modificada pelos setores, né, pelos representantes dos setores culturais em Belo Horizonte. A gente ainda não tem, o multissetorial, ele veio junto dessa retomada dos editais em 2017. E, em termos estatísticos, ainda é muito recente esse setor para a gente conseguir elementos, conseguir dados suficientes para que embase um percentual específico para essa categoria multissetorial. Então, ainda que, mas é importante que você indique lá, para a gente poder construir cada vez mais um banco de dados bastante detalhado sobre isso, para subsidiar no futuro, né, quem sabe no futuro próximo, a gente poder ter um percentual destinado especificamente para projetos que sejam multissetoriais. Mas, enquanto isso não existe, é necessário que você indique o setor afim principal. Meu projeto ele envolve as artes visuais, ele envolve um pouco da música, ele envolve um pouco da dança. Ok, mas você deve indicar. Não. Todas essas linguagens, qual que ele está mais relacionado? Qual o setor afim principal desse projeto? E esse projeto vai ser analisado, então, dentro do percentual. Vamos supor aqui que esse projeto foi, né, que tem artes visuais, dança e música, ele foi determinado lá para o setor principal dele, por você, né, por você que é o empreendedor, que ele está nas artes visuais. Então, ele vai concorrer dentro dos 8% das artes visuais. Bom, vou falar quem pode se inscrever. Né? Não tem muita restrição, na verdade. O Fundo Municipal de Cultura ele tem mais restrições.
A única restrição que existe dentro do incentivo fiscal é que sempre tem que ser uma pessoa física maior de 18 anos. Menores de 18 anos não podem firmar contrato com a prefeitura, então, portanto, não podem ser também empreendedores de projetos culturais. Mas também podem as pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, né? Como está aparecendo aqui nesse slide, né? São pessoas físicas sem fins lucrativos, podem ser associações, OSCs, as ONGs, etc. As pessoas jurídicas com fins lucrativos, são as empresas no geral. A gente destaca aqui, porque o MEI é uma pessoa jurídica com fins lucrativos, a gente destaca aqui para também dizer que MEI pode ser empreendedor de projeto cultural dentro da modalidade de incentivo. Todos esses proponentes, né, então todas essas pessoas físicas, jurídicas, elas têm que ser domiciliadas ou sediadas em Belo Horizonte e comprovar sua atuação em Belo Horizonte, né, mediante a apresentação de currículo detalhado e o dossiê com material comprobatório. É o que a gente chama no edital de CLIP. Então, né, todos os registros da sua trajetória cultural, eles podem e devem ser apresentados junto à sua proposta, junto à sua inscrição. É vedada a inscrição de projeto que já foi aprovado em qualquer dos editais né, da Lei de Incentivo, publicados no ano passado, no ano de 2020. Então, eu tenho um projeto, esse projeto foi aprovado em 2020, ele está sendo executado ainda, porque os projetos têm 24 meses para serem executados. Então, não faz sentido ele ser aprovado o mesmo projeto novamente. E na modalidade plurianual também. Em editais anteriores, né, 2017, 2018, 2018, 2019, a gente tinha uma modalidade onde o projeto poderia ter a sua aprovação por 2 ou 3 anos seguidos. Isso tem que ser um pouco sazonal mesmo, por conta dessa renúncia fiscal, né, que é aprovada anualmente, para a gente não chegar no momento em que a renúncia fiscal do ano, chutar aqui, no ano de 2023, já está totalmente comprometida com projetos que foram aprovados no passado. Então, o plurianual, ele vai, né, de tempos em tempos, ele vai voltar, vocês vão ver a modalidade plurianual dos editais, mas a gente está dando uma pausa nessa modalidade para não comprometer a renúncia fiscal aprovada em anos vindouros, né, em anos futuros. Então, aqueles projetos, né, que foram aprovados no edital 2018 e 2019, na modalidade plurianual, também não podem ser novamente aprovados, porque eles ainda estão em execução. E também qualquer projeto que foi inscrito em edital, né, da Lei de Incentivo, publicado no ano de 2021. E é o mesmo projeto, né? Vamos deixar bem nítido isso, a gente está recebendo alguns questionamentos. Então, meu projeto, eu apresentei no Decentra e parece que ele não foi aprovado, eu posso apresentar ele de novo. Não vai ser o mesmo projeto, até mesmo pela natureza dos dois editais, né? O Decentra é um edital menor, com um teto definido de R$20 mil, então tem toda uma planilha orçamentária montada em cima daquele valor. O incentivo fiscal já é um outro edital com uma outra característica, com uma planilha orçamentária de tetos bem maiores. Então, de alguma forma, você vai ter que modificar aquele projeto. Não é o mesmíssimo projeto. O que você não pode fazer é pegar o mesmo. Peguei o mesmo projeto que eu apresentei, com todas as características de objeto, com todas as características orçamentárias, e estou apresentando de novo. Isso é verdade. Vamos dizer agora sobre como se inscrever. A gente tem 2 sites aí que são sites base da gente conhecer para poder inscrever projeto na Lei de Incentivo do município de Belo Horizonte. O primeiro deles é o pbh.gov.br/LMC. Esse é o portal da Lei de Incentivo em Belo Horizonte. Quando você entra nesse link, você vai ver lá todos os editais que já aconteceram, né? Você pode pesquisar lá o andamento de editais anteriores, assim como todos os editais que estão em andamento, que estão com inscrição aberta ou que ainda não foram homologados. Né? Homologado é o resultado final daquele edital, né? Não é possível mais nenhum tipo de recurso. Então, temos resultado, temos aprovados, vai para execução. Então, você pode ver todos esses editais, você vai ver lá um link específico do edital LIMIC 2021, da modalidade de incentivo. Quando você entrar nesse link, você vai ver o edital, vai poder ler o edital, ver todos os anexos daquele edital, o formulário de inscrição. A gente tem 2 formulários de inscrição, basicamente, né? Um formulário onde você conta a história
do seu projeto, né, um formulário em PDF, onde você vai falar sobre os objetivos, descrever as suas ações, falar sobre a sua equipe, e também tem um outro formulário online que a gente vai falar daqui a pouco. Mas esses arquivos, né, o formulário de inscrição, tem um outro arquivo que é a planilha financeira. Você pode consultar o manual de inscrição, vai ter um passo a passo lá de como você entra no mapa cultural, como faz um agente, né, individual dentro do mapa cultural, como se fosse um perfil dentro do mapa cultural, poder participar dos editais. Em perguntas e respostas, a gente vem ao longo dos anos, né, pelas perguntas que são mais frequentes, a gente já coloca no perguntas e respostas, mas se você não encontrou a sua dúvida lá, tem um canal de dúvidas e atendimento, onde você preenche um formuláriozinho básico, manda a sua dúvida para a gente e a equipe vai estar respondendo para você por e-mail. A gente sempre pede, né, que essas dúvidas, tenta já consultar o edital, olhar os anexos, formulário, planilha, até mesmo para ver se você vai ter alguma dúvida, mandar para a gente com antecedência, porque, né, pela experiência que a gente tem ao longo dos anos, próximo do final do prazo, vem um acúmulo muito grande, a gente não tem uma equipe assim tão grande para poder dar conta de tantas perguntas que vêm logo no final. Mas agora, que está mais calmo, assim, a gente consegue responder as perguntas até com uma celeridade bastante aceitável. E o link para inscrições. Nesse link para inscrições, você é redirecionado para o mapa cultural. O mapa cultural é essa plataforma que todos os editais, né, estão lá para você fazer realmente a inscrição. A ideia do mapa cultural, ele é uma plataforma do antigo Ministério da Cultura, que é como se fosse um mapa mesmo, né? É para mapear os agentes culturais, as atividades culturais de cada município. O Ministério ele foi cedendo essa propriedade do mapa cultural para alguns municípios, Belo Horizonte foi um deles. Com a extinção do Ministério, cada município que tem um mapa cultural, agora ele gere mapa cultural localmente, mas a ideia dele é essa mesmo, é fazer um mapeamento, né? um georreferenciamento dos agentes culturais dentro do município de Belo Horizonte. E você pode fazer mais coisas lá, como, por exemplo, colocar um edital. A Secretaria Municipal de Cultura tem um perfil dentro do mapa cultural e a gente coloca os nossos editais para vocês fazerem a inscrição dentro desse mapa. Lá você pode fazer um cadastro de agente cultural, é como se fosse um perfil mesmo. Muito próximo do perfil de uma rede social. Você fala um pouco de si, colocar algumas informações, essas informações podem ser públicas ou não, você pode gerenciar essa publicidade dessas informações dentro do mapa cultural, vai encontrar lá a ficha, né? A ficha de inscrição online, vai encontrar dentro do mapa cultural, existe uma oportunidade lá, edital de 2021 mudada de incentivo, para poder preencher essa ficha de inscrição online e enviar os arquivos. Existe um campus de upload, onde aquele formulário que você viu lá no pbh.gov.br/limic, planilha, o dossiê de documentos comprobatórios, o clipping, anexos opcionais, você vai realmente colocar o seu projeto para que ele seja inscrito e posteriormente seja analisado. Regrinhas básicas. Cada proponente pode escrever um único projeto. Então, não há possibilidade de, dentro do edital, você escrever mais de um projeto. Mas, se você escrever mais de um projeto, apenas o último que você escreveu vai ser considerado. Então, escrevi 2, 3, 4 projetos. É sempre o último que você escreveu vai ser considerado. O restante, né, o que você escreveu anteriormente, ele vai ser cancelado, não vai ser considerado um projeto inscrito. E são considerados mesmo proponente aí nessa história, não só a pessoa, né? Bruno. Eu, Bruno, escrevi 2 projetos. Somente o segundo que eu escrevi vai ser inscrito. Mas também aquelas pessoas físicas e jurídicas que sejam sócias ou coligadas de alguma maneira, que elas apresentem um projeto, o objeto ele seja executado por um mesmo grupo ou pela maioria dos seus membros, também é considerado, entra nessa vedação e somente é considerado o segundo projeto. Mas por que isso, Bruno? Tem um projeto lá no nome do Bruno, tem um outro projeto no nome do José. Por que você
cancelou um projeto e considerou só um outro. Bom, falei lá atrás do COMUC, né? Conselho Municipal de Políticas Culturais de Belo Horizonte. Ele é formado, né, tanto por membros do poder público quanto por membros da sociedade civil eleitos pelos pares, né? Então, são representantes dos setores artísticos e culturais. E há alguns anos ele vem identificando, olha, a lei ela não está muito democrática. A gente está percebendo aí que ao longo dos anos as mesmas pessoas vão sendo aprovadas, os mesmos grupos estão sendo aprovados, às vezes o mesmo grupo é aprovado em mais de um projeto, e a gente tem dentro do município um recurso que é bastante insuficiente frente à demanda. Vocês têm que ter mecanismos dentro dos seus editais que proporcionam uma melhor distribuição desses recursos, que esses recursos cheguem para mais empreendedores, para mais proponentes. Então, essa regra vem muito para auxiliar nessa melhor distribuição. Então, bom, tem uma banda, né? Tem uma banda, e aí a gente manda um projeto em nome de cada membro da banda, mas, né, no fim e ao cabo, esses projetos, eles falam sobre a mesma coisa, eles falam sobre o mesmo assunto, ou ainda assim, mesmo que não falem sobre o mesmo assunto, eles estão atingindo o mesmo grupo de realizadores. Então, isso a gente considera também como o mesmo proponente. Mas aí, como a regra, né, tá dizendo, esse objeto ele tem que ser executado pelo mesmo grupo ou pela maioria dos seus membros. Aí, né, a gente tem 5 pessoas aí que são equipes em diversos projetos. A gente vai identificar a Câmara, né, a Câmara de Fomento. Eu não falei dela, vou falar rapidinho dela. A Câmara de Fomento, também como o COMUC, é um órgão deliberativo composto paritariamente por membros do poder público, indicados pela secretária municipal de cultura, e também membros que são eleitos também por eleição para representar os setores, e a Câmara de Fomento faz a análise desse projeto. A Câmara também ela tem o bom senso de, nessa análise, identificar se esse projeto está sendo enquadrado mesmo por um mesmo grupo ou não. Na verdade, é um profissional. Existe um profissional que é um profissional de destaque. Então, ele acaba estando em mais de uma equipe porque é um profissional de destaque. Isso não é... a gente não vai penalizar aqui a excelência de um profissional. É realmente para tentar desconcentrar esse recurso, que esse recurso atinja o maior número possível de pessoas, uma vez que ele é insuficiente frente à demanda que a gente tem. Eu já visitei os editais, né, do fundo que a gente teve há pouco tempo, somando, né, o edital do fundo, multilinguagens, e o edital do BH nas Telas, a gente teve mais de 1.600 inscrições. É muita inscrição para um recurso que não vai dar conta dessa demanda tão grande. Então, a gente tem que ter mecanismos mesmo para que possa ser mais democrática essa distribuição de recursos. Mais um mecanismo que vem nesse sentido, né, de tentar democratizar o recurso, muito das reivindicações do COMUC, existe um percentual, existe uma cota de pelo menos 3% do recurso desse edital, daqueles 14 milhões, pelo menos 3% vai para realizadores de cada uma dessas regionais, das 9 regionais do município. Então, pelo menos 3% dos recursos para o Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, enfim. Formas de democratizar o recurso, que o recurso alcance todas as bordas da cidade, né? Com critérios de análise. É bem complicado a gente falar aqui, né, pelo tempo que a gente tem pormenorizado sobre cada um dos critérios, né? Mas existe blocos de critérios. Existe um bloco de critérios de consistência, existe um bloco de critérios de execuibilidade, existe um bloco de critérios de acessibilidade e democratização, assim como existe também um bloco de critérios que diz respeito ao impacto cultural e efeitos multiplicadores. Dentro da consistência, é mesmo o quão bem explicado está aquele projeto. Para ter uma boa descrição, a gente sempre brinca, acho que quem já viu uma caravana fala que está sendo repetitivo, mas não custa ser repetitivo. O projeto é uma história que você está contando para a Câmara de Fomento que não conhece essa história. Então, você tem que ser o mais objetivo possível
naquelas informações. Então, contar o que o projeto vai ser, como ele vai ser, a justificativa do porquê dele existir, todos os anexos que ajudam a compreensão melhor daquele projeto. Então, tudo isso faz parte da consistência. O quão bem você pode falar sobre o seu projeto para pareceristas que não participaram da construção dele, né? Tem que entender o que é aquela proposta. Então, a gente fala, por mais experimental que seja o seu projeto, essa parte da consistência tem que ser muito objetiva, tem que ser muito transparente. Execuibilidade, bom, você já contou como o seu projeto vai ser. A gente tem que entender se ele é execuível, se ele pode realmente acontecer da forma que você está dizendo. Então, a gente está falando aqui de planilha orçamentária, tudo aquilo que foi dito que será feito. Ele tem um espelho dentro da planilha orçamentária, tem ação X, Y, Z. Eu consigo ver dentro da planilha essas ações sendo executadas, porque tem rubrica para o profissional, tem toda uma estrutura necessária para aquela ação, existem rubricas, existem despesas que estão ali previstas para execução, para a infraestrutura dessa ação. Então, a executividade diz muito disso. Eu tenho prazos para poder fazer determinada ação. Esses prazos estão condizentes? Eles estão muito enxutos ou estão longos demais? Não, são prazos realmente que são adequados ao que ele está dizendo que vai fazer. Então, tudo isso diz respeito um pouco sobre execuibilidade do projeto. Acessibilidade e democratização, a gente fala um pouquinho mais à frente desses dois, diz respeito sobre isso mesmo. Assim, ele é bem transparente sobre o quão o seu projeto pode ser acessível, o quão o seu projeto pode ser democrático. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, então vou pular e vou para o impacto cultural e efeitos multiplicadores. Ele fala da reverberação desse seu projeto, né? Então, o quanto o seu projeto vai ter de retorno social para a comunidade que ele vai atingir. A questão da formação, não só formação de público, né, de público e plateia, como também formação de agentes culturais. Esse seu projeto ele é mais voltado a oficinas, então ele é mais um outro aspecto da formação. O seu projeto não, ele é mais voltado para uma circulação, mais uma formação de público. Então, diz respeito mesmo, esse impacto cultural fala sobre como esse projeto pode reverberar na cidade, no município de Belo Horizonte, ou para o município de Belo Horizonte, né? Existem projetos que podem ser de uma circulação em um grupo belo-horizontino em outra cidade, então vai falar da cidade, né, de Belo Horizonte, vai levar a cidade de Belo Horizonte para outros territórios. Isso tudo está dentro do impacto cultural e efeitos multiplicadores. Acessibilidade, vamos falar dela, né? Então, isso está, de certa forma, dentro do edital, né? São ações ou medidas desenvolvidas para promoção e inclusão de públicos tradicionalmente não contemplados em programas e atividades culturais, tais como pessoas com deficiência, as pessoas com mobilidade reduzida e as pessoas com dificuldade, língua e linguagem. Cada projeto ele tem que prever, pelo menos, uma medida de acessibilidade, né? Em conformidade com o objeto. Aquela acessibilidade ela tem que estar, de alguma forma, relacionada ao objeto principal do seu projeto cultural. E essas medidas de acessibilidade, obviamente, elas têm que integrar a planilha financeira. Voltando lá, falando muito da execuibilidade. Eu contei muito bem, essa medida de acessibilidade vai ter, eu vou ter libras, tem uma estratégia no meu plano de comunicação para poder atingir o público deficiente, a pessoa com deficiência auditiva. Tem toda uma estratégia muito bem montada, mas né, a Câmara de Fomento, ao analisar o seu projeto, não consegue ver isso espelhado na planilha. Não tem previsão de custos disso. Então, todas as ações de acessibilidade, elas devem integrar a planilha financeira. E numa visão geral, acessibilidade é o qual o seu projeto tem estratégias e capacidade de atingir o público mais diverso possível. Ele não vai ter barreiras para a fruição daquela atividade. Então, o público PCD vai poder participar do meu projeto, seja deficiência auditiva, visual,
ou de mobilidade. A gente sempre fala nas caravanas, para ter um pouco, você tem isso aqui no próximo slide, legal passar para o próximo slide. No edital tem alguns exemplos, aqui a gente vai dar alguns exemplos, mas são exemplos. Não é um rol taxativo de medidas de acessibilidade, mas elas podem ser intérprete de Libras, audiodescrição, dublagem em português para conteúdos que não necessariamente eles eram originalmente em português, texto em braille, texto em fonte ampliada, enfim, tem toda uma gama de ações de acessibilidade que, se elas tiverem uma relação com o objeto, isso é o que determina uma maior ou menor pontuação. Talvez texto em fonte ampliada, apesar de existir no edital, é uma previsão de acessibilidade, mas ela não conversa muito bem com o objeto que você está propondo. É um exemplo, né? Acessibilidade física, a gente coloca aí um asterisco nessa situação. As ações de acessibilidade, elas devem ser proporcionadas pelo projeto. Então, a acessibilidade física, às vezes, ela pode ser um espetáculo, e esse espetáculo ele vai acontecer em um teatro que ele é totalmente adaptado, ele pode receber as pessoas. Não é o projeto em si que tem uma estratégia ou uma ação de acessibilidade, é o local de execução que tem toda uma preparação para receber pessoas com deficiência. Não quer dizer que você vai zerar esse critério, né? Mas talvez você não tenha uma pontuação tão interessante, porque não é uma medida proporcionada pelo projeto. Mas isso é com parcimônia, né? Porque a acessibilidade física pode ser proporcionada pelo projeto também. Às vezes eu vou fazer uma ação, né? A gente, em breve, espero, né? A gente pode estar aproveitando a cidade cada vez mais, né? E o meu projeto vai ser um projeto que vai acontecer na rua. E eu vou adaptar nessa praça, enfim, esse logradouro, para que ele possa receber pessoas com deficiência. Então, ele está proporcionando o local de realização, não tinha uma acessibilidade física, e o projeto está proporcionando. Já é um outro espectro, vai ter uma valoração um pouco maior essa medida. Como já disse, né, elas têm que constar na planilha financeira do projeto, ou pode até não constar, mas que você explique. Olha, eu tenho, na minha equipe, estou comprovando aí para você que o Zezinho tem curso de Libras, né? Está tudo no currículo dele, no Clipping. Ele é uma pessoa capacitada a fazer a minha medida de acessibilidade, que seria um intérprete de Libras, e isso não vai ser, não vai ter custos para o projeto, isso vai estar dentro da remuneração dele geral do projeto. Ok, você pode, mas desde que a ausência seja muito bem justificada. E elas devem, obviamente, constar dos materiais de divulgação. Se elas devem constar dos materiais de divulgação, elas devem estar, de alguma forma, contempladas no seu plano de divulgação. Democratização do acesso. Como nessa acessibilidade eu falei que é para atingir o público mais diverso possível, a democratização é para atender o maior público possível, dentro, obviamente, das características e peculiaridades do seu projeto. Então, são aquelas medidas que promovam a universalização do acesso aos bens e serviços que são gerados pelo seu projeto. Então, a gente tem exemplos aqui, tem exemplos do edital, não é taxativo, você pode sugerir outra ação de democratização, mas é com esse espírito, né, de tentar atingir o maior número possível de pessoas. Meu projeto é intimista, a gente vai fazer uma apresentação para poucas pessoas, mas você criou estratégias para democratizar isso depois. Bom, vou dar um exemplo aqui, a caravana. A caravana ela tem um número limitado de pessoas, não podem ter uma sala com milhares. Infelizmente. Mas eu estou gravando a caravana, depois eu vou disponibilizar ela para consulta posterior, e isso vai atingir um público ainda cada vez maior. A gente tem outras possibilidades, né? Gratuidade, oferta de ingressos a preços populares,
atividades em centros culturais, você está atingindo aí um público. Os centros culturais, eles são, muitos deles, em zonas periféricas, de muita carência de atividades culturais. Você está democratizando, você está levando a sua ação cultural para um público que tem, de certa forma, uma dificuldade de acesso a esses bens culturais. É uma possibilidade. Como eu disse, né, disponibilização de registros audiovisuais na internet, oferta de transporte gratuito a público pela atividade de projeto. A gente teve, né, projetos anteriores que tinham ações muito interessantes quanto a isso. Às vezes, né, são diversas realidades dentro de Belo Horizonte, né? Às vezes a oferta de gratuidade ela é insuficiente, porque a pessoa não tem nem como se deslocar do ponto onde ela reside para um teatro, por exemplo. Então, às vezes a oferta desse transporte, né, junto do objeto do seu projeto, fazem muito sentido. Isso vai valorizar cada vez mais o seu projeto e a possibilidade de você ter uma pontuação cada vez mais alta. Capacitação de agentes culturais, enfim, ações que, no geral, permitam maior acesso aos bens e serviços que são gerados no seu projeto. Então, tudo que você tem que ter na cabeça. Quando tiver uma medida, uma ação de democratização, esse é o foco. Como que eu posso ampliar esse acesso? Como eu posso atingir um número maior de pessoas? A gente falou ali atrás, né, só voltar, que gratuidade é oferta de ingresso a preços populares, mas não é uma regra. Não há obrigação de gratuidade. Às vezes o seu projeto, pela característica dele, até mesmo pela otimização de recursos, né, um projeto que você está... todo o recurso ele tá envolvido na execução da ação e tem a verba para remuneração dos agentes que estão trabalhando ali, ela é reduzida, e talvez a cobrança do ingresso ela vá proporcionar uma melhor remuneração. Isso é super possível, é super ok. E, logicamente, só, né, recomendo a vocês que, se houver a cobrança, que sejam preços populares. Né? A gente sempre já ouviu críticas, né, quanto a alguns mecanismos de fomento, não tanto municipal, né, mas são aqueles que têm uma monta um pouco maior, né, um volume de recurso um pouco maior, que são projetos que são fomentados pelo Estado, mas eles têm um acesso muito restrito, porque a cobrança de ingressos é muito alta. Então, não há obrigatoriedade das ações serem gratuitas, mas, se forem cobradas, um preço que seja condizente, que esteja atrelado com aquela ideia de democratização do acesso. Contrapartida. Né? Todo projeto tem que ter uma proposta de contrapartida. Bom, o município de Belo Horizonte, né, então, em última análise, né, o cidadão de Belo Horizonte, ele está repassando o recurso para que a ação cultural seja realizada. O que o projeto, o que o empreendedor vai dar em troca ao município por esse fomento? Então, nessa lógica, a proposta de contrapartida ela não pode estar dentro da planilha orçamentária, ela não pode ser custeada pelo projeto. Realmente é algo que a equipe do projeto está proporcionando de forma com custos próprios. Não é o projeto, não é a planilha financeira que está pagando aquela proposta de contrapartida. Então, né, a ideia de retorno social à população, né, e estejam relacionadas à universalização e democratização do acesso aos bens e serviços. Não pode ser pago pelo projeto, não pode estar dentro da sua planilha. E a proposta que é apresentada, ela não é critério de análise. É só mesmo, ele está lá porque tem que haver uma proposta de contrapartida e ele está lá até mesmo para que possa a Câmara de Fomento entender se essa proposta está ou não prevista dentro dos custos. Se não tiver, ok. O mérito dessa proposta de contrapartida não é analisado e não tem nenhum critério que dê pontuação para a proposta de contrapartida, então ela não vai afetar a sua nota, até mesmo porque a Secretaria Municipal de Cultura ela pode sugerir alteração na sua contrapartida. Bom, estou vendo aqui que a sua proposta foi fazer uma palestra em algum centro cultural. Bom, mas a gente está tem um pouco tempo, eu vou citar esse exemplo, né?
a gente está acontecendo a virada cultural, e a gente entendeu que o escopo do seu projeto ele é bastante interessante. Você é de uma banda, por exemplo, e seria possível ter um show dentro da virada cultural. Esse show não seria custeado, né? Lógico que a estrutura e tudo ela pode ser custeada pela secretaria, porque é de uma ação da secretaria, né? Mas você pode fazer esse show, ou ao contrário. Estou vendo aqui que é um show, mas a gente tem uma carência do Centro Cultural de uma palestra relacionada a um assunto que você está tratando no seu projeto. Então, tudo isso é acordado posteriormente à aprovação do projeto. Mas tem que constar uma proposta de contrapartida dentro da sua inscrição. Aqui são alguns exemplos, a gente tem exemplos no edital, a gente tem exemplos aqui, mas vocês podem sugerir outros que não estão elencados lá no edital, não é um rol taxativo. Pode ser doação de produtos culturais a entidades de ensino, bibliotecas, museus, centros culturais, desenvolvimento de atividades em equipamentos e centros culturais vinculados à Secretaria Municipal de Cultura ou à Fundação Municipal de Cultura, oferta de transporte gratuito. Mas peraí, isso aqui não era uma ação de democratização? Não, mas a contrapartida também tem essa questão da democratização. Só deixar muito nítido para vocês que, se a oferta de transporte gratuito ela é uma ação de democratização, você não pode repeti-la na proposta de contrapartida. Elas têm que ser diferentes entre si, senão você vai ser despontuado. Então, proposta de acessibilidade, proposta de democratização e proposta de contrapartida têm que ser diferentes entre si. Mas uma proposta de acessibilidade, né, uma possível proposta de acessibilidade, pode ser uma proposta de contrapartida. Uma possível proposta de democratização pode ser uma proposta de contrapartida também. Muitas pessoas ficam muito bitoladas na dúvida de contrapartida, mas não tem muito mistério, não. É essa ideia de o que o projeto vai dar em retorno à cidade, em retorno ao cidadão que fomentou aquela ação cultural. Ou qualquer medida que possa ser sugerida pelo proponente. Bom, aqui com dicas importantes, né, que não serão admitidos, né, projetos que não possuam caráter artístico-cultural. É uma lei de incentivo à cultura, todos os projetos eles têm que ter um caráter artístico-cultural, mas o meu projeto ele é de curso profissionalizante de informática. Bom, é um projeto interessante, talvez uma outra secretaria tenha uma linha de investimento, uma linha de financiamento dentro dessa questão, mas para a lei de incentivo, ele não seria um projeto viável, porque não tem um caráter artístico-cultural. Projetos que não se enquadrem em setores artístico-culturais, então não se enquadram naqueles 9 setores artístico-culturais que eu citei para vocês, 8, na verdade, com o multissetorial. E projetos que não se enquadrem em uma das categorias. A gente tem um recurso finito, a gente tem um recurso que é limitado, e existe um número finito também ilimitado de categorias que o seu projeto tem que se enquadrar em uma delas. Bom, no caso da pessoa física, né, então a pessoa física é proponente do projeto. Ela também deve ser o agente individual cadastrado na plataforma Mapa Cultural. Então, aquele agente que eu falei que tem que ter um perfil, é o perfil do proponente. Então, o projeto apresentado por Bruno Borges tem que ser no perfil do Mapa Cultural do agente individual Bruno Borges. Caso isso não aconteça, o projeto pode ser desclassificado. Obviamente que você pode utilizar dentro do mapa cultural, nome artístico ou nome social. No caso de pessoa jurídica, né, ou MEI, o MEI, no caso, não tem muito jeito, né? O MEI é uma pessoa jurídica, mas o representante é a própria pessoa física, né? Mas no caso de pessoas jurídicas, né, umas societárias, né, o representante legal daquela PJ é que deve ser o agente cultural, o agente individual cadastrado na plataforma. Então, eu tenho empresa X, representante legal é o João é o perfil que vai fazer a inscrição dentro do mapa cultural. Perda de pontuação, já falei lá, né, de uma possível perda de pontuação, se você repetir alguma das propostas de contrapartida, a proposta de contrapartida é a mesma de proposta de democratização, ou democratização é a mesma proposta de acessibilidade, a gente vai falar aqui agora das possíveis perdas de ponto. Todos os arquivos, eles devem ser, bonitinho que eu vou beber água de novo, eles devem estar no formato PDF. Mesmo você tem uma imagem, ou você tem um arquivo em Word, você transforma ele em PDF para poder inscrever na plataforma.
Caso não seja em PDF, há a perda de um ponto. Um ou todos os arquivos, tá, gente? Um arquivinho em formato diferente já acarreta a perda de um ponto. Projetos que não respeitarem as regras e limites quanto ao dossiê e clipe. Existe lá no edital um artigo falando sobre essas regras. Aqui tem um resuminho. O proponente ele pode ter 10 páginas de clipe. Integrantes da equipe principal, 2 páginas de clipping. Histórico do projeto, caso haja, né, 5 páginas. E é importante grifar, marcar, destacar os nomes daquele a qual aquele clipping diz respeito. Então, esse clipping aqui, essa comprovação de realizações, comprovação de trajetória, comprovação de carreira, é do Bruno. Eu estou indicando aqui, eu coloquei uma reportagem que fala sobre o Bruno, estou indicando aqui na reportagem, onde aparece o nome dele, até, né, para auxiliar, ter uma melhor organização do seu projeto. Tudo isso conta ponto, né? Como o seu projeto é apresentado, a organização do seu projeto conta muito ponto. É importante falar sobre essa questão de 10 páginas, 2 páginas. Isso também diz respeito. Eu apresentei uma página só do proponente, mas tinha lá uma infinidade de links que iam para páginas da internet que tinham informações enormes, diversas. Então, a gente pede também um pouco de bom senso, um pouco de parcimônia quanto a isso. Pode colocar um link ou outro desde que seja fundamental e necessário para a explicação do trajetório do proponente, o histórico de realização do projeto, ou até mesmo do clipping da sua equipe. Se não, você pode tirar um print daquela tela do site onde fala sobre fulano, beltrano, e colocar dentro do seu clipe. É mais interessante e evita que você perca pontos. Mas, se você não respeitar essas regras e limites, perda de pontuação de um ponto. Projetos que não apresentarem dossiê, o clipe, né, todos os documentos comprobatórios da trajetória, da experiência de qualquer membro da equipe, o projeto vai ser penalizado com a perda de 2 pontos. Se perder, se não apresentar do proponente, aí o projeto, na verdade, vai perder todos os pontos, porque ele vai ser desclassificado. Então, muita atenção. Tem que ter comprovação. E aí, essa comprovação não é uma cópia, um Ctrl+C, Ctrl+V do currículo, porque o currículo já está apresentado no formulário de inscrição. Você já fala sobre o currículo. O clipe é a comprovação mesmo de tudo que você falou do currículo. Bom, quem não apresentar propostas diferentes, que eu falei lá atrás, né? Propostas diferentes de acessibilidade, democratização ou contrapartida, a perda é de 5 pontos. Então, elas têm que ter uma proposta de acessibilidade, tem que ter uma proposta de democratização, tem que ter uma proposta de contrapartida, e elas têm que ser diferentes entre si. Elas não podem repetir, senão há uma perda de 5 pontos. Projetos que não apresentarem as informações técnicas solicitadas pelo anexo 1. Então, cada categoria, no anexo 1, você vai ver que tem alguma documentação que é exigida que diz respeito àquela categoria e vai facilitar o entendimento da sua proposta. Se não apresentar essas informações em anexo próprio, que de acordo com o edital, de acordo com esse anexo 1, a gente fala para apresentar essas informações técnicas em anexo próprio, vou dar um exemplo aqui, bobinho. Audiovisual, curta-metragem. Precisaria do roteiro, precisaria do argumento, precisaria, não vou falar, tem mais exigências, não, mas roteiro e argumento. Você pode até colar lá o argumento dentro da sua descrição. Ok, vai ser desclassificado. Mas isso depois contra a organização do seu projeto. É melhor ter um anexo específico sobre roteiro, um anexo específico sobre argumento da obra audiovisual. Isso dá mais organicidade, mais organização para o seu projeto e evita a perda de ponto. A perda ela pode ser parcial ou total, depende da gravidade dessa ausência, né, de elementos, informações técnicas em anexo próprio. Projetos, eles podem envolver, principalmente no incentivo fiscal, né, que a gente tem festivais, por exemplo, eles podem envolver atividades que se enquadram em mais de uma categoria. Tem um festival que
que se enquadra na categoria de circulação, mas ele se enquadra também na categoria de oficinas, workshops, se enquadra em palestras, e cada uma dessas categorias tem uma documentação própria que vai auxiliar a Câmara de Fomento a fazer a análise do seu projeto. Caso esse projeto se enquadre em mais de uma categoria, é necessário que apresente documentação completa de cada uma dessas categorias. Caso isso não aconteça, também perda parcial ou total da pontuação de apresentação e de anexos. Depende também da gravidade dessa ausência. Às vezes é uma oficina, eu apresentei diversas informações lá, mas a carga horária é algo que está faltando. Pontuação um pouco menor. Mas, na verdade, eu falei que ia ter uma oficina, eu não falei nada sobre essa oficina. Não falei qual que é a ementa, não falei qual que é o número de vagas, eu não falei quais são as formas de inscrição, já tem uma perda um pouco maior. Então, a gente pede sempre atenção aos critérios de classificação que estão no artigo 32 do edital. Falei em um deles, né? Você não apresentar o clipping do proponente é um critério de desclassificação do seu projeto. Mas é interessante você dar uma olhada no artigo 32 e ver lá tudo o que pode desclassificar o seu projeto e evitar que isso aconteça, evitar que a sua inscrição tenha algum desses pecadilhos aí que possa, enfim, desclassificar o seu projeto. Elementos que são obrigatórios, né? O preenchimento completo da ficha de inscrição online, formulário, planilha, documentação cadastral do proponente, anexos técnicos de cada categoria e o clipping, como a gente falou, tem aquelas regrinhas, né? Proponente 10 páginas, histórico do projeto 5 páginas se houver, integrante de equipe 2 e destacar o nome a qual aquele clipping diz respeito. Bom, aqui nos lembretes, né? Assim, é quase um resumo de tudo que a gente falou, né? O agente cultural cadastrado no mapa deve ser o proponente, pessoa física, ou deve ser o representante legal da PJ. Dá uma olhada no manual de inscrição que está lá no pbh.gov.br/limic, no perguntas e respostas, que muitas das suas dúvidas podem estar respondidas lá, né? Arquivos somente em extensão PDF com no máximo 5 MB, que é o limite da plataforma, ela não consegue receber arquivos maiores do que 5 MB. Máximo de 5 arquivos anexados, né? Além desses documentos que são os documentos obrigatórios, você pode anexar 5 outros anexos para falar um pouco melhor sobre o seu projeto. Caso o proponente escreva mais de um projeto, apenas o último vai ser considerado. A gente recomenda que antes da inscrição, monte uma pastinha lá no seu computador, deixa todos os formulários, todos os anexos, tudo preparado para quando você entrar no mapa cultural para começar a sua inscrição, já não está faltando nada, você já fez um checklist lá, já está tudo ok, você faz a sua inscrição calmamente, né? É possível salvar a inscrição e concluir depois. Então, estou lá no mapa cultural, o processo de inscrição ele é extenso. A gente fala, não deixe para a última hora. Não adianta, assim, você começar com 15 minutos, você não vai conseguir fazer sua inscrição. Principalmente porque vai ter um volume muito grande de pessoas fazendo e 15 minutos não é o suficiente para você concluir uma inscrição. É impossível. A gente já fez testes lá. A gente que tem experiência, a gente gasta uma meia hora, no mínimo, para conseguir concluir uma inscrição. Meia hora, 40 minutos, no mínimo, para poder concluir a inscrição. É um processo um pouco longo mesmo. Então, não deixa para a última hora, porque pode ser que você não consiga, né? As inscrições vão até o dia 31, mas, né, que depois da caravana, assim, já está fresquinho as informações aí, já começa a fazer a sua inscrição. Então, você pode começar a sua inscrição no mapa, preenche algumas informações, ok, bom, já fiz muita coisa por agora, deixa eu anexar item tal, mas você pode concluir depois. Salva, pode continuar no dia seguinte. Fez mais um pouquinho, salva, pode continuar no dia seguinte. Poxa, tem aqui um anexo que eu pedi para o membro da minha equipe, ele vai me mandar ainda, acho que isso é muito importante, vou deixar para outro dia. Ótimo, você pode salvar, deixar salvo o que você fez até então, depois colocar aquele último anexo, mas clicou em enviar, clicou no botão enviar, você já não consegue mais fazer nenhuma alteração. Você teria que começar uma nova inscrição se você quiser colocar algum outro arquivo ou alterar alguma questão dentro da sua inscrição. Bom, a gente sempre fala, não deixe o seu projeto para os últimos dias, porque pode haver, vai haver, sempre há congestionamento na plataforma.
nos últimos minutos, nos últimos instantes, nas últimas horas, na verdade, sempre há um volume bastante grande de acessos simultâneos, e isso torna o sistema um pouco, a plataforma um pouco mais lenta. O que eu te falei lá, que é 30, 40 minutos, pode se tornar uma hora, para ser o necessário para você acabar a sua inscrição. Então, não deixa para começar a sua inscrição no último dia. Isso já é temerário, você pode não conseguir completar a sua inscrição. Começa desde agora, já que você pode ir salvando, já começa desde agora, porque você pode preencher pelo menos aqueles campos básicos, o seu nome, seus documentos, isso tudo, e depois deixar a parte mais complexa para o final. E não esqueça de clicar em enviar. Enquanto você não clicar em enviar, o seu projeto continua como um rascunho e ele não é considerado como projeto inscrito. Bom, como a gente disse lá, a gente não tem como se responsabilizar pelas inscrições que não foram completadas por falta de energia elétrica, devido a falhas tecnológicas, problemas no computador do usuário ou do próprio provedor de acesso, ou até mesmo a lentidão causada por acessos simultâneos. O mapa cultural ele já vem, desde 2017, quando ele começou, ele vem melhorando bastante. O mapa de hoje ele é muito melhor do que o mapa de 2000 e de 2018, 2019. Já o número de acessos simultâneos já é bem maior. A gente não houve problemas significativos, na verdade, dentro do ano de 2020, dentro do ano de 2021. 2021, na verdade, teve uma melhoria no mapa, e tanto a Edital do Fundo, quanto o BH nas Telas, quanto o Decentra e o Zona Cultural foram editais que não houve nenhum registro de instabilidade no mapa cultural que fosse significativo, só também a questão óbvia mesmo de, nos últimos instantes, sempre tem um volume muito grande, se torna a inscrição um pouquinho mais lenta, mas o mapa cultural ele não ficou indisponível em nenhum momento. Então, a gente sempre sugere que os empreendedores, os proponentes, eles concluam a inscrição com antecedência para evitar essa questão dos acessos simultâneos e lentidão no sistema. Resumo do resumo, principais links, pbh.gov.br/limic, busca lá, você pode encontrar o edital, formulário, manual de inscrição, canal de dúvidas, e também perguntas e respostas. Mapa cultural pbh.gov.br é o cadastro do proponente, que é o agente individual, e são as inscrições, também são realizadas nesse outro link, que é do mapa cultural. Bom, a gente chegou ao fim aqui, eu tentei ser rapidinho, deixa eu ver, mas não fui tão assim não, né? A gente já está nas 20 horas, né? Bom, a gente chegou ao fim aqui da nossa inscrição, a gente vai pausar agora a gravação para vocês aí que estão assistindo depois do dia 19, agradeço também a presença de vocês aqui nesse link, espero que essa caravana, esse pequeno relato aqui sobre o edital seja de proveito para vocês. A gente vai encerrar a gravação